Olá pessoal, sou o professor Adeilton Maciel e agora nós vamos falar sobre a parte de estequiometria. Estequiometria está relacionado com as medidas de massa e volume relacionada às equações químicas. Lembrando que as equações químicas são a forma de se expressar os processos químicos ou reações químicas. As bases nas quais a estequiometria está fundamentada estão relacionadas principalmente com as leis das combinações químicas, que são as leis ponderais e as leis volumétricas. As leis ponderais, as principais, são a lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa, okay? Que determina que num sistema químico isolado, okay, a massa permanece constante, quaisquer que sejam as reações químicas que nele se processam. Isso quer dizer que, independente do número de reações químicas que em um dado sistema ocorra, a massa é constante. Então, sempre a massa dos produtos vai ser igual à massa dos reagentes. Okay? Depois nós temos a lei de Proust, ou lei das proporções definidas. A lei de Proust está mais relacionada justamente com a essência da matéria propriamente dita, com a construção já da base para a formação das substâncias, ou seja, a representação das substâncias, e também do uso dessas para determinar a ocorrência ou não de determinado tipo de substâncias. Okay? É conhecida como a lei das proporções definidas e podemos determiná-la como toda substância pura contém sempre os mesmos elementos químicos e na mesma proporção e peso. Isso daí é a base para a construção justamente das fórmulas químicas. Okay? Uma outra lei ponderal é a lei de Ricci-Benzelli-Benzio, ou lei das proporções recíprocas. Essa lei das proporções recíprocas, elas são importantes. Por quê? Porque a partir do conhecimento das propriedades químicas de uma dada substância, você pode fazer previsões em termos de cálculos químicos da formação de produtos de outras reações semelhantes. Então, essa é uma das grandes vantagens nas ciências exatas. É você poder fazer cálculos com base em dados já obtidos na literatura, em dados já conhecidos, e você poder fazer cálculos e saber quais são os valores de determinadas quantidades esperados para uma dada reação. Okay? No material de vocês já tem um exemplo bem interessante que envolve reações entre clório, cálcio e hidrogênio. Vamos estar de uma forma bem clara essa parte dos fundamentos, que eu acredito que não deve ter maiores problemas. Com relação à lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas, a lei de Dalton determina que quando dois ou mais elementos se combinam para formar vários compostos, mantendo-se constante o peso de um deles, o peso do outro varia segundo números inteiros e pequenos. Essa é uma lei na natureza, quando nós estamos vendo da perspectiva da química. Então não se espera que você tenha uma reação química, ou que você tenha a formação de um composto onde você tem uma proporção muito alta de um determinado reagente químico, de um determinado tipo de ácido, e uma muito pequena da outra. Geralmente a proporção entre elas são proporções pequenas. Okay? Então a lei de Dalton ela vem justamente mostrar isso, como são formados compostos em termos de proporções. Okay? Então essa é a base, somada justamente às leis volumétricas. As leis volumétricas são as leis de Gay-Lussac. Okay? Somando-se a essas leis de Gay-Lussac, mas o conhecimento do trabalho de Avogadro, no qual se chegou até aquela constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23, que é um número constante, okay? Mais o conhecimento da quantidade mol, que é uma forma de se medir quantidade de matéria,
foi suficiente para que se desenvolvesse toda essa área chamada de estequiometria. Okay? Então, no próximo vídeo, nós vamos ver a operacionalização da estequiometria. Então, como que nós fazemos cálculos químicos.